Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para adorar o Senhor. E eu convido você nesse momento para separar esse tempinho para adorar o Senhor, para abrir o seu coração e que Ele fale com você nessa noite. Lá em Apocalipse 4:11 diz: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor. Então que nós possamos adorar ao Senhor nessa noite em espírito e em verdade. Deus, nós agradecemos o Senhor por mais uma vez podermos Te adorar. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Toca aos nossos corações, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Só Tu és Deus. Só Tu és maravilhoso para nós. Nós não temos como medir, Senhor, a morte na cruz. O que custou aquilo, Deus. Nós não temos noção, mas nós Te agradecemos. Porque o Senhor nos amou tanto, que entregou Seu Filho, Seu único Filho, para morrer no nosso lugar. Senhor, nós Te pedimos perdão, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Obrigada, Senhor, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Deus, que nós possamos entender esse amor, que nós possamos querer desse amor e que nós possamos viver para esse amor em nome de Jesus. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei
Obrigada, Deus. Obrigada por esse amor verdadeiro, que jamais falha, que jamais mente, jamais nos abandona. Senhor, toca cada coração, Deus. Que cada um, Senhor, possa ter a certeza de que independente do que aconteça, ou aconteceu, ou esteja acontecendo, o seu amor, ele jamais nos abandonará. Deus, que as pessoas que estiverem assistindo, que possam se sentir tocadas por esse amor e possam ter a certeza, Pai, que o Senhor está na direção. E que aquelas que ainda não têm o Senhor na direção, que possam sentir a vontade de se entregar para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Que bom ver você. Que bom poder estar com você, aliás. Bom poder cultuar a Deus junto com você. Para a gente é um prazer cultuar a Deus, ter esse momento com Ele, é algo que move as nossas vidas. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo mais complexo, mas a gente não para de fazer aquilo que a gente entende como verdade suprema da nossa vida, que é a adoração a Deus. Para todo o tempo e todo o resto da nossa vida nós vamos fazer isso. Que Deus te abençoe. Se for a sua primeira vez conosco, fique muito à vontade, a gente fica muito feliz de poder cultuar a Deus junto com você. E para nós é realmente um prazer ter você aqui com a gente, ok? Essa é a Igreja Teu Reino, nós somos uma comunidade nova, nós entendemos que Cristo é o nosso Senhor e que independente do momento que a gente está vivendo, o Senhor sempre cuida de nós, ok? Antes da gente partir para a nossa reflexão, deixa eu só falar algo para você. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complexo, em dois males está nos atacando, né? O primeiro deles é o Covid, e é um mal que a gente consegue resolver ele com cuidado. Então eu queria que você se cuidasse, não saia de casa sem a sua máscara, não deixe de lavar a sua mão com álcool em gel, se cuide, não é tempo de aglomeração, não é tempo de sair para festejar, é tempo de se cuidar. Então, por favor, faça isso. E o outro problema que chega até a nossa vida hoje é a política. E para esse problema eu queria convidar você a orar. Orar pelos nossos políticos, independente se você for da esquerda, da direita, enfim. Ore, porque é Deus quem pode cuidar dessas duas situações. Nós precisamos entender que tudo está debaixo da mão de Deus e Ele vai cuidar da gente, ok? Que Deus possa te abençoar muito. Bom, queria refletir com você. Abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, o seu celular, lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 mesmo. Nós vamos ler um texto bem interessante, uma parte de um texto bem interessante. E eu queria lembrar você de algo muito sério que a Bíblia traz para a gente. Talvez essa seja a mensagem principal da Bíblia. Eu acredito, eu posso te dizer que a Bíblia está manchada com o sangue de Cristo. Desde o início até o final da Bíblia, a sua principal mensagem é esse sangue que salva, esse sangue que foi derramado para a nossa salvação. No começo da Bíblia, a gente tem alguns homens de Deus trazendo uma revelação de que viria alguém que seria puro e derramaria o seu sangue para nos livrar de todo o pecado. Vamos falar um pouquinho desse sangue. Deixa eu ler com você, 1 Pedro 1, 18. Nós vamos ler até o 20. Vamos lá, está escrito assim a minha versão. Talvez algumas palavras que eu vou falar a você agora sejam um pouquinho diferente da sua, mas isso não altera o contexto da palavra do nosso Deus, ok? 1 Pedro 1,18 diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela vida que nós temos. Queremos clamar ao Senhor que venha sobre os hospitais, que o Senhor ampare os médicos, todos os profissionais de saúde que têm trabalhado intensamente no cuidado dessa pandemia. Ajuda eles, fortalece eles, Pai. Deus, também queremos clamar ao Senhor que cuide dos governantes, de toda a parte política, Deus, que tem atrapalhado o desenvolvimento do Teu país. Põe a Tua mão sobre esses setores, traz à tona a Tua verdade. Nesse momento agora, nós queremos ouvir a Tua palavra. Deus, nós queremos entender o que o Senhor tem para nós queremos viver aquilo que o Senhor é para nós. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade e que nós possamos sempre estar diante do Senhor e ouvir a Sua voz. Por favor, fale conosco agora. Ó Espírito Santo, fique à vontade para falar aos nossos corações e permita-nos ter uma mudança de vida, mudança para mais perto de Ti. Ajuda-nos, Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar algo para vocês que me aconteceu durante essa semana. Um primo meu me perguntou, vocês sabem que eu trabalho com chave, e ele me perguntou quanto custava 2 chaves, porque ele precisava fazer 2 chaves. E ele, a gente troca alguns serviços, e eu falei, não, vem aqui que a gente vai fazer a chave para você. E ele disse assim, não, eu preciso que você me fale o valor. Eu falei, não, vem aqui que a gente vai fazer. Ele falou, não, eu preciso porque quem vai pagar é o meu filho. Eu falei, mas por que isso? Ele falou assim, porque ele perdeu brincando. E ele precisa entender que as coisas têm valor. E aí a gente riu e tal, mas ele vai quebrar o porquinho do garoto para pagar aquela chave. Depois a gente deve devolver esse dinheiro. Mas ele quer passar uma lição de que as coisas têm valor, de que tudo tem o seu valor. E é bem verdade que no meio da caminhada cristã, a gente se esquece de alguns valores, a gente se esquece de algumas coisas. E a gente está tão avançado com a internet, a gente está tão avançado com os aplicativos, e a gente se esquece de algumas coisas muito importantes. E uma delas é o valor do sangue de Cristo Jesus. Esse texto que a gente leu aqui, de 1 Pedro, e eu lhe aconselho ler esses livros, 1 e 2 Pedro, porque são livros muito especiais, curtos, mas trazem mensagens da parte de Deus para a nossa vida, para o que a gente está vivendo, é algo que você precisa. Esse texto aqui, ele traz algumas questões, e eu quero falar com você a respeito do valor que tem o sangue de Cristo Jesus para mim e para você. Como eu disse, a Bíblia está manchada com esse sangue, né? Talvez a principal mensagem do Evangelho é o sangue de Cristo Jesus. Começa assim o texto que nós lemos: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, como ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver e transmitida por seus antepassados. Quando o autor está escrevendo esse texto, ele cata os materiais mais valiosos daquela época, né? Dois dos materiais mais valiosos daquela época. E até hoje, né, nós temos o ouro como um dos principais materiais mais valiosos que a gente tem. Mas esses materiais, eles são corruptíveis. Esses materiais, eles se perdem. E aí o autor está trazendo para a gente algo assim incrível a respeito da parte de Deus para comigo e para com você. Ele nos traz a lembrança como é que foi caro para Deus ter a nossa amizade, a nossa união. O autor nos lembra que Cristo naquela cruz pagou um preço real.
Não foi algo que foi comprado. A gente tem costume de comprar coisas, e geralmente a gente compra coisas que a gente não precisa, né? E a gente gasta às vezes uma grana, difícil de ganhar, mas você na tua casa aí deve ter muita coisa que você comprou e está à toa, está jogada nos cantos. Você até sofreu para pagar, mas depois que pagou você não ligou mais por aquilo. Mas eu quero te lembrar hoje do sacrifício que Deus fez, de como foi caro para Ele ter você. Geralmente quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem muitos benefícios com aquilo. Você compra, você paga, a pessoa que vende recebe. Mas o que Deus fez com Cristo, por mim e por você, Ele fez para não receber. Ele pagou algo que Ele não vai receber. Ele deu. É como se você pegasse a sua fortuna, tudo que você tem, e desse para alguém, e esse alguém às vezes nem agradece. O valor do sangue de Cristo Jesus é sobre isso que eu estou falando com você. Um sacrifício muito caro, algo muito forte que está passando, que a gente não se lembra. Não foi coisa conquistada, não foi coisa ganhada. Deus deu para pagar a tua e a minha salvação o sangue do Filho dele. Deus pegou o sangue, Deus derramou o sangue do seu Filho Jesus para que eu e você tivéssemos vida. O preço para que eu e você fôssemos ligados a Deus era esse sangue. E quando a gente fala de sangue, eu preciso te lembrar de algumas coisas. Antes de Jesus vir a esse mundo em forma de homem, para se obter perdão de pecados, era necessário que se derramasse o sangue de um animal. E esse animal tinha que ser perfeito. Esse animal tinha que ser puro, sem nenhuma mancha, sem nenhum detalhe, sem nenhum machucadinho. Algo puro mesmo. Para que houvesse perdão de pecados, era necessário isso. E como fazer isso de forma eficaz? Como fazer isso para valer para todo mundo? Jesus. Jesus vem como homem, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele não peca. E aí a gente tem o pagamento mais caro de toda a história. A gente tem um momento que nunca vai ser replicado. A gente tem um filho fazendo a vontade do Pai, e a causa dessa vontade é eu e você. E aí quando a gente para pensar na gente, e olhar para a nossa vida, eu começo a ver os meus pecados, eu começo a ver as minhas mentiras, as minhas falhas, o meu mau agradecimento, né? Porque olha o que Deus faz por mim, olha o que Ele faz por você, e a gente se esquece disso. A gente se esquece que esse sangue nos lava e nos perdoa, e nos liga e nos garante uma salvação. Estou aqui para te lembrar que alguém te ama com um amor que você nunca amou ninguém, nem o seu próprio filho. Estou aqui para te lembrar que o amor que Cristo usou para você, nunca vamos conseguir replicar, nós nunca vamos conseguir explicar isso. É um amor verdadeiro, é um amor puro, que faz o derramamento do sangue de alguém puro, para perdão do seu e do meu pecado. O texto ele tem mais algumas questões, eu quero frisar só mais uma. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. O que o autor está dizendo aqui é que desde o início da criação vinha se revelando a história de Deus. Profetas falaram que viria alguém. Abra a sua Bíblia aí em Isaías 53 e você vai ver a forma como foi pesada a morte de Jesus. Há uma alusão desse texto com o nosso Jesus.
Aí você vai entender como é que ele foi oprimido, como ele foi esmagado, como ele foi machucado, para verter o sangue dele, para que eu e você tivéssemos salvação, para que a igreja tivesse a salvação, para que a noiva amada tivesse a salvação. Qual o valor que você tem dado ao sangue de Cristo Jesus? Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz, pagos todos com o sangue de Cristo Jesus, pagos todos com uma atitude de amor que eu e você não vai conseguir pagar nunca. Pois hoje eu quero trazer à memória isso, apenas isso, o valor do sangue de Cristo Jesus, o quanto foi importante isso para a nossa vida. Estou falando isso para vocês porque a gente anda esquecendo, porque a gente anda tão amedrontado, tão atarefado, tão raivoso, tão indignado. A gente anda se colocando como pessoas que não são amadas, a gente tem se colocado como inferiores, a gente tem colocado a gente como o último da fila, né? E a gente está pisando esse sangue que foi derramado com um amor intenso. Deixa eu falar para você, e Ele te ama com um amor que você nunca vai conseguir replicar por ninguém. Deixa eu lembrar você que Ele escolheu fazer isso por você, Ele decidiu fazer isso por você, Ele quis fazer isso por você. Então quando você está falando por aí, está dizendo para as pessoas que ninguém te ama, que ninguém te compreende, deixa eu te lembrar que houve um sangue que foi derramado porque te amavam, porque te escolheram desde o ventre da sua mãe. Deixa eu te lembrar que você não merecia isso, como eu também não mereço. Mas mesmo assim, Ele coloca de lado todos os nossos pecados, e Ele decide fazer isso porque Ele quis, por mim e por você. E esse sangue foi derramado, e a morte não conseguiu segurar Ele, e Ele vive, e vive hoje, preparando um lugar para mim e para você. Mas nós estamos nos esquecendo do valor desse sangue. Quero dizer para você, já encerrando esse raciocínio, que você precisa entender que as coisas que você fez aqui nessa terra, que os atos de caridade, que os atos de bondade, ou mesmo que a sua grana, que a sua prata e que o seu ouro, não vão te trazer salvação, não vão te trazer vida eterna. Nada que eu ou que você faça pode nos trazer salvação. Isso só vem por esse sangue. Só quando você entende e aceita esse sacrifício é que você tem essa vida. E você não vai pagar nada por isso. Por isso está aberto aos ricos, aos pobres, aos brancos, aos negros, enfim, a todos. Não há diferença. Ele nos olha do mesmo nível. Não importa se você é o presidente ou se você é, sei lá, o que for. Não importa. Ele olha para você do mesmo jeito. Por isso tudo que você fizer aqui nessa terra, de bom ou de ruim, não importa na questão da salvação. Importa o sangue que foi derramado por você. E hoje eu vim aqui só para te lembrar que alguém te amou e te ama intensamente. E é interessante que as pessoas, a gente no nosso dia a dia, a gente decepciona, a gente magoa, a gente se frustra com as pessoas. A gente não quer mais ver as pessoas, a gente quer se apartar delas, às vezes a gente até quer matar as pessoas, mas com Ele não é assim. Tudo que você fez de errado e tudo que você for fazer de errado, Ele já sabia. E mesmo assim Ele decidiu derramar o sangue dele para que você tivesse vida. Mesmo assim Ele decidiu pagar essa conta com esse alto valor, sabendo de tudo isso, porque Ele queria você intensamente para Ele, porque Ele queria te dar essa opção de entender que Ele fez isso por amor.
totalmente por amor, desconsiderando todos os seus pecados, limpando toda a sua ficha, Ele faz isso por você. Um amor intenso, um amor que eu não sei explicar, mas Ele sente isso por você, e Ele vive isso por você. Ele se sacrificou por você. Então eu queria que você levantasse a sua cabeça, eu queria que você olhasse para você, percebesse que você não é digno mesmo desse amor, como eu não sou, mas eu queria que você se lembrasse que Ele não pensou, Ele pegou e foi, porque Ele te amava, porque Ele te ama e Ele quer a tua salvação. O sangue dEle é vivo, é eficaz para perdoar todos os seus pecados. O sangue dEle está sobre a minha e a sua vida, e é esse sangue que nos traz salvação. Essa graça imerecida está sobre nós. Por isso agora, eu queria orar com você. Talvez você vai querer pedir perdão para Ele, porque você tem deixado isso de lado, tem se preocupado mais com as coisas desse mundo. Talvez você vai pedir alguma coisa para Ele, isso não tem problema também, porque Ele te ama tão intensamente que Ele tem cuidado de você até agora, e Ele vai continuar cuidando. Mas eu queria te trazer à memória o valor do sangue de Cristo Jesus, pela sua vida. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós estamos salvos. Pois é, o sangue de Cristo Jesus está sobre a sua vida, Ele te traz salvação. Vamos orar? Vamos ter um momento com esse Deus, um momento em que você se desprende de tudo, um momento em que você se esquece de tudo, e você se lembra daquela cruz, daquele sofrimento, por causa de você, porque Ele te ama, porque Ele queria te tirar da condenação do pecado, porque Ele sempre quis ter com você um momento seu e dele. Ele decidiu fazer isso por você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós estávamos condenados. O que nos cabia era o castigo. O que nos cabia era pagar pelos nossos pecados. Mas aquele que tinha poder e era puro, e não se encontrava pecados nele, decidiu pela tua salvação. Isso é algo tão simples, isso é o Evangelho puro, o sangue de Jesus, que lava a gente de todo pecado e nos torna alvos como a neve. Sim, o valor desse sangue, é isso que eu quero falar com você, é isso que eu quero te lembrar. Pois fale com Ele agora, coloque a sua vida diante dEle agora. É você e Ele. Você e Ele. Só para lembrar, Ele pode curar a doença, Ele pode trazer a vida, Ele pode trazer o seu emprego, Ele pode trazer a sua família, Ele pode salvar os teus filhos, Ele pode mudar a tua história, Ele pode trazer paz ao teu coração e à tua mente, mas você precisa reconhecer o valor desse sangue, você precisa entender a eficácia desse sangue, você precisa viver nesse sangue. É algo incrível, o amor de Deus pela tua vida e pela minha vida. Antes de eu falar, tu cantava só.
encontrar, posso comprá-lo, bem mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Das luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz as palavras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras Obrigado, Deus, pelo que o Senhor é e pelo que tens feito por nós. Obrigado por essa cruz, por esse sangue, Pai, por esse valor impressionante. Obrigado porque não há o que a gente faça para comprar o Senhor, porque o Senhor não quer nada em troca. O Senhor nos traz a salvação de forma graça, não se paga por isso. Muito obrigado, porque o Senhor olha para a gente assim, Pai, com um intenso amor. Deus, nós sabemos como foi difícil entregar o Seu Filho à cruz,
mas nós queremos lhe agradecer por esse amor incrível, Pai, que o Senhor tem para com a gente. Deus, nós queremos lhe agradecer por tão grande misericórdia, por tão grande amor. Te agradecer porque o Senhor não olha as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mentiras, as nossas transgressões. O Senhor olha para nós e o Senhor nos quer, e isso é incrível da tua parte para com a gente. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor. Muito obrigado por tão grande coragem. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez. E Deus, nós temos vivido nesses dias tão preocupados, tão ansiosos, tão amedrontados, que a gente tem esquecido do valor da vida, o valor do teu sangue. E agora nós pedimos ao Senhor que nos cubra com esse sangue, porque Ele é o que a gente tem. Muito obrigado, Deus. Traz saúde para a gente sempre poder estar aqui, cuidando daquilo que é mais importante, que é a Tua palavra para conosco. Fala com a gente, Deus. Cada uma dessas pessoas que estão assistindo, cada um desses meus irmãos que estão aqui agora, se lembrando do sacrifício de Jesus naquela cruz, move o coração deles, e que juntos a gente possa agradecer ao Senhor por tão grande amor, por tão grande misericórdia. Cuida do teu povo, Pai, cuida da tua igreja, por favor, ó Pai, cuida de nós. Se houver alguma enfermidade em meio ao teu povo, se houver alguém enfermo nesse momento, que pelo poder do teu sangue sejam curados, sejam sarados. Tira da mente, tira do coração toda a preocupação. Traz aquela paz que Jesus conquistou para a gente naquela cruz sobre a vida dessa pessoa agora, por favor, ó Deus. Que nenhuma seta, que nenhum laço do diabo, que nenhuma situação possa atrapalhar os teus filhos de se achegarem a Ti. E que o Teu sangue esteja sobre nós, o Teu valioso sangue, o Teu impressionante amor cubra as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pois nem eu e nem você merecíamos isso, pois Ele olha para a gente com um olhar de amor, de impressionante amor, e nos traz salvação, nos traz perdão. Não poderemos pagar isso nunca, nem com o dinheiro que nós temos agora, nem com os feitos, com nada disso. Esse é o nosso Deus, o Deus do sangue vivo, do sangue eficaz, aquele que te amou de forma intensa. Meu desejo para você é que você tenha uma semana abençoada, uma semana onde esse sangue te proteja de todo e qualquer mal, uma semana em que você se volte para esse Deus e entenda como foi grande o amor dele para a sua vida. E nessa semana você tenha tempo para ouvir da voz dele através da palavra dele, que você tenha tempo para conversar com ele, porque ele te ama, simplesmente assim, intensamente. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de bênção, uma semana de paz. Amém? Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo, protege a gente, cuida dos nossos hospitais, esvazia eles, Pai, porque a tua cura vai estar sobre esse povo. Cuida de tudo, Pai, para que a gente possa viver ao seu lado. Cuida do teu povo e que não falte nada na casa de nenhum dos meus irmãos. Que haja muita prosperidade no meio do teu povo, que haja muita alegria no meio do teu povo, porque o teu sangue está sobre nós, a vida eterna está sobre nós. Cuida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor desse Deus incrível esteja sobre a sua casa, e que a paz, que a gente não compra, que a gente não produz, que vem de Jesus, que essa paz esteja sobre você, em todos os seus filhos, e toda a tua casa, e que as consolações, e que o abraço, e que o carinho, e que a ajuda do Espírito Santo possa te acompanhar nessa semana. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Deus te abençoe.